pastor Giovanni, essa é a manhã que Deus preparou para nós. Está um frio aqui, né, no sul, um frio barbaridade, como diz o gaúcho, mas graças a Deus estamos aqui ao vivo, aquecidos pelo Espírito Santo, à luz da palavra de Deus. Temos uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos estudar sobre a morte de João Batista, e que lições preciosas nós podemos trazer para a nossa vida, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 14, Marcos 6, 14, glória a Deus. Queria mandar um abraço para o Rodrigo Caracato, Andréa Jardim, que entraram, meu querido amigo Rildo Almeida, precioso, graças a Deus pela vida de vocês, que Deus os abençoe. Vão compartilhando, vão mandando essa mensagem para outras pessoas, para que o máximo de pessoas possam entrar aqui ao vivo conosco, ou então assistir depois aquilo que Deus está falando, através da sua palavra, glória a Deus. Marcos 6,14, a morte de João Batista. Que lições preciosas podemos aprender a partir da morte do grande pregador, do grande profeta, o maior dentre os profetas do Antigo Testamento, João o Batista. Como é que foi a sua morte, né? Quais eram as características da sua vida? Como é que era o ministério de João Batista? Tudo isso nós vamos refletir um pouquinho, vamos aprender lições valiosas sobre estes assuntos. Marcos 6,14. Sempre lembrando que Marcos foi escrito para os romanos, por uma mentalidade romana, apresentando Jesus como o servo leal, o servo fiel aos propósitos de Deus, aos propósitos do Papai Celestial, do nosso Deus. Olha o que diz Marcos 6,14: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é um profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Olha o confronto profético, mostrando o pecado do rei Herodes. Olha um homem cheio da autoridade de Deus, da unção profética, que confrontou o pecado, mesmo sendo um rei, mesmo, diante da morte. João Batista confrontou o pecado do líder do governo da sua época, chamado Herodes. Versículo 19: e Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Nós vemos aqui o espírito de Jezabel, que é o espírito que muitas vezes se aposta tanto de homens como de mulheres, querendo calar a voz profética, querendo matar o homem de Deus, aquele que confronta o pecado, aquele que mostra a verdade. Versículo 20: porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Olha essa característica: João era um homem justo e um homem santo. E nós temos sido justos, temos sido santos, separados. Santo aqui não é perfeição, não é pessoas perfeitas, bonitinhas, engomadinhas, não. Santo é separado para um propósito, pessoas consagradas, pessoas dedicadas a Deus, pessoas que se rendem à presença do Senhor e à ação do Espírito Santo nas suas vidas. João era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. Quer dizer que Herodes tinha prendido João. E quando o ouvia, ficava perplexo, atordoado, escutando-o de boa mente, com o coração aberto. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te o darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: mãe, o que eu pedirei aqui a Herodes? E esta respondeu: peça a cabeça de João Batista.
Olha o que o espírito de Jezabel faz. Ele quer a cabeça do profeta, ele quer matar o profeta, ele quer calar a voz profética, a voz que confronta o pecado, a voz que mostra ao povo, às pessoas, aos indivíduos os erros e falhas, tentando de alguma maneira alinhar os corações diante de Deus, diante da santidade de Deus. A cabeça de João Batista é o que a mãe, né, de Herodias, a filha de Herodias, né, pediu ao rei. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, aqui Herodes, disse: quero sem demora que me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se então Herodes profundamente, o rei, mas por causa do juramento que havia feito à mesa, não lhe quis negar. Nós vemos aqui um homem omisso, um homem manipulado por mulheres, um homem que se deixou levar pelo momento, impetuoso, que fez algo mesmo sabendo que estava errado, mesmo sabendo que estava matando um homem justo, santo, inocente. Foi manipulado, foi usado por espíritos demoníacos de engano que queriam a cabeça do profeta, que queriam calar a voz profética. E enviando então no versículo 27, logo o executor mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Assim também hoje, muitas pessoas querem a cabeça dos profetas, muitos querem calar a voz profética da igreja, muitos, né, ou por tradicionalismo, ou então por desequilíbrio e um pentecostalismo sem base nem fundamento, louco, desvairado, querem a cabeça dos profetas para continuarem pecando, errando, falhando e não terem ninguém que os confronta, que os exponha quanto à sua própria consciência, erros e falhas. Mas Deus não permite, irmãos. Deus continua levantando seus profetas, seus João Batistas. Deus continua levantando homens e mulheres fiéis ao seu coração, alinhados com o céu, que não temem nem Herodes, nem Herodias, nem espírito de Jezabel, nem quem quer que seja, que tenha muito ou que tenha pouco. Deus levanta homens e mulheres profetas desta geração. Tomara que você seja um deles, homens e mulheres alinhados com seu coração, homens e mulheres que enxerguem primeiramente o pecado nas suas próprias vidas, consertando, se arrependendo, modificando comportamentos, para cada dia mais se consagrarem, se santificarem, serem homens e mulheres justos e santos diante do Senhor, homens das quais esse mundo não é digno. É esse tipo de homem e de mulher que Deus está procurando nessa geração. No 28 diz: e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez a sua mãe. Até a jovem aqui era manipulada pela própria mãe, cujo espírito por detrás era o espírito de Jezabel. Herodias, né? Era o nome da mãe dessa jovem. E no 29, os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Nós vemos aqui a fidelidade dos discípulos de João. Por mais, né, que ali era uma situação hostil diante do rei, eles fizeram de tudo para pegar de volta o corpo do profeta e enterrá-lo dignamente. Nós vemos aqui o valor da aliança, o valor da fraternidade, o valor da relação discípulos e discipulador, o valor também, na época, para o judeu, do sepultamento do seu corpo, até porque eles acreditavam e acreditam até hoje na ressurreição dos mortos. Então é tremendo isso aqui, irmãos. Ao mesmo tempo que nós vemos um homem manipulado, Herodes, um homem que detinha o poder, mas que era manipulado por pessoas ao seu redor, um homem que sabia o que devia fazer, mas fez tudo errado para querer agradar as pessoas em vez de agradar a Deus. Uma mulher movida por demônios, por um espírito de Jezabel, querendo calar a voz profética, querendo matar a cabeça do profeta. E uma menininha também, que era afilhada de Herodias, né, filha ali de Herodias, que através da sensualidade, do erotismo, acabou enganando o rei, sendo manipulado pela sua mãe, matando também, sendo coparticipante da morte do profeta, e Deus permitindo que tudo isso acontecesse para que nós pudéssemos extrair essas lições
tremendas. Não cale a voz profeta. Todo aquele que se levantar contra um profeta de Deus, contra um homem e uma mulher de Deus, os João Batistas de Deus, homens justos, santos, consagrados, pessoas que realmente são dedicadas à obra de Deus, que pregam a palavra de Deus, que falam as verdades de Deus, sem medo, sem temor de nada nem ninguém, esses serão os escolhidos, os chamados, os vocacionados por Deus. Que você seja uma voz profética nessa geração, que você seja alguém que olhe para dentro de si, reconheça a sua pecaminosidade e conserte situações na sua vida, na sua casa, na sua família. Que você, meu irmão, também seja como esses discípulos de João, fiéis à sua liderança espiritual, homens e mulheres comprometidos com seus discipuladores, com seus mentores espirituais, homens e mulheres que, por mais que o ambiente esteja hostil, a fraternidade, a amizade, a aliança em amor, através de Jesus, o nosso Senhor, é maior do que qualquer medo, é maior do que qualquer timidez, é maior do que qualquer coisa. Nós vemos aqui homens que protegeram, né? Mesmo morto o profeta, eles não se acovardaram, eles foram lá, pegaram o corpo de João Batista e enterraram dignamente, tratando o outro com dignidade, cuidando do outro, zelando do outro. São as lições valiosas que eu vejo nesse lindo trecho da palavra de Deus. Que sejamos leais uns aos outros, principalmente aos irmãos da fé, principalmente aos nossos naturais também, né? A nossa família natural, nossa família da terra, mas também aos irmãos, às famílias de Deus. Tem gente que é fiel à família da terra, mas infiel com a família de Deus. Nós temos que ser fiéis nas duas relações, com Deus, com os irmãos da fé, com a comunidade local, com a nossa liderança espiritual, mas também com a nossa família, com os nossos entes queridos, com aqueles que Deus confiou a nós nas nossas mãos. Não cale a voz profética, não persiga homens e mulheres de Deus, pelo contrário, interceda por eles, ore por eles, apoie eles, exerça generosidade a favor deles, semeie no reino de Deus, se engaje na obra de Deus, esteja na fila de batalha do lado deles, e não usando eles ou então perseguindo eles, muito menos pedindo a cabeça dos profetas de Deus dessa geração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Espero de alguma maneira ter contribuído para que você entendesse esse pequeno trecho da palavra de Deus, de Marcos 6, de 14 até 29, onde nós vemos um episódio aqui da morte de João Batista e essas lições valiosas que nós aprendemos. Não se deixe manipular, irmão. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ou seja, o cristão, ele usufrui da liberdade cristã. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não se deixe enredar por homem nenhum, por pessoa nenhuma, por ser humano nenhum. O único que vai comandar a sua vida e seu coração é Jesus de Nazaré, através do Espírito Santo. Não te deixe escravizar por rudimentos do passado, tradições ritualísticas, cerimoniais, religiosidade aparente, falsa piedade, hipocrisia. Não te deixe escravizar nem te enganar por homens iníquos que muitas vezes usam das suas posições e das suas habilidades, né? De falácias para enganar, lesar, oprimir ou escravizar pessoas. Não seja como Herodes, não seja como a filha de Herodias, não seja manipulado, não seja enganado, não seja lesado, não queira agradar pessoas desagradando a Deus, fazendo aquilo que é errado, aquilo que ele sabia que era errado, que não deveria ser feito, ele fez, porque mais se importou com a sua posição, com a sua honraria, com o que os outros diriam, do que os outros iam pensar, do que realmente agir debaixo da sua consciência, daquilo que era correto, da ética e daquilo que Deus esperava desse grande rei, que tinha muita autoridade naquela época. Então tome muito cuidado com todas essas coisas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Quero deixar um convite desde já, nessa quarta-feira, às 19 horas, na nossa igreja Casa na Rocha,
Rua Doutor Camargo, 4555, no centro de Umuarama, na frente da Unitron, Anhanguera, aqui perto da garagem da Aviação Umuarama, do Posto Brasil, bem pertinho aqui no centro da cidade. Temos o nosso culto amanhã, das 19 às 20 horas, na Igreja Casa na Rocha. Esperamos vocês, vai ser uma bênção, uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Se eu fosse você, não perderia. Continue conosco, deixe na descrição seus pedidos de oração, o que você achou desse vídeo, né? Aonde você está nos assistindo, manda aí o seu contato, compartilhe com outras pessoas também esse vídeo, através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas sejam abençoadas assim, como você foi abençoado pelo Senhor, tá bom, querido? Se você também sentiu no coração o desejo de se levantar como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo, faça isso, lance a sua semente, as informações vão ficar aqui embaixo, exerça a sua generosidade através de dízimos, ofertas, aquilo que Deus colocar no seu coração, as informações para você ser um cooperador fiel estão aqui abaixo, aqui no link de descrição, tá bom? Deus vos abençoe, a graça e a paz do Jesus esteja sobre cada um de vocês. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos essa palavra invocando a tua bênção, a presença do teu Espírito Santo. Ajuda-nos a sermos uma voz profética na nossa geração, homens e mulheres justos e santos, consagrados, dedicados ao Senhor, que não temam a homens, nem a situações, nem a circunstâncias, mas se levantem como boca de Deus na terra, não temendo a homens, a não ser tendo o temor do Senhor. Pai, que nós também nunca venhamos a perseguir homens e mulheres de Deus, que Deus os está utilizando para fazer a tua obra, para falar as tuas verdades, para promover arrependimento aos homens. Pelo contrário, que possamos nos engajar com eles, que possamos sustentá-los, que possamos exercer generosidade, que possamos ajudá-los, que possamos juntamente com eles pregarmos o Evangelho, tocarmos nas vidas, exercermos influência positiva. Pai, livra-nos da manipulação, do engano, da escravidão de homens, da religiosidade aparente, de vivermos uma vida longe da nossa consciência, ativada pelo Espírito Santo. Senhor, dá-nos um coração preocupado com o teu coração, que fale a verdade, que viva a verdade, que se envolva com a verdade, que seja cheio da verdade e que pregue a verdade de Deus a outras pessoas, em nome de Jesus. Traga a resposta, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, protege os mais vulneráveis, consola os enlutados. Pai, derrama glória, cura, milagres e maravilhas, ó Deus, milagres financeiros, milagres na família, milagres de saúde. Pai, opera em nome de Jesus, com o teu poder, com a tua glória a favor dos teus filhos. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Faz essa obra linda através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abração, Deus vos abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Um abração, beijo do pastor Giovanni, Deus vos abençoe, queridos. Compartilhe com outras pessoas e entre nas nossas redes sociais e o nosso site aqui embaixo, no link de descrição.